Pela primeira vez, eu acho que eu tive que bater palmas para a pessoa que ocupa momentaneamente a presidência da República. Você vê que eu já estou até me recusando a dizer o nome da pessoa, né? Eu vou dizer simplesmente a pessoa que ocupa a presidência da República. Nem de presidente eu vou chamar. Mas dessa vez eu tive que bater palma, porque ele levou um humorista para conversar com o jornalista e distribuir banana para eles, em vez de comentar sobre o PIBinho de 1,1%. Dessa vez eu me rendo, ele tá certo, era isso que ele tinha que fazer. Vou te explicar por quê. Vamos conversar, vem comigo. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Roberto Cardoso. Coloca o seu dedinho aí para já se inscrever no canal, porque a gente está quase em 100 mil. Dá essa força pra gente que estamos quase lá. E se você quiser contribuir com o canal, você pode se tornar membro por R$ 7,99 por mês, fica a seu critério, tá bom? No final do vídeo eu vou colocar o nome das pessoas que estão ajudando lá no Apoia-se, que é uma forma de agradecer. Olha só, vocês já devem ter visto a cena, né? Foi uma cena bem patética, na verdade. Naquela manhã, quando a pessoa que ocupa a presidência chega lá para trabalhar, tem aquele pessoal que fica no cercadinho ali para bater palma, para bajular, e os repórteres ficam ali, a imprensa fica ali. E tinha sido divulgado ontem o PIB com um valor ridículo, né? 1,1%. Todo mundo queria saber qual que era a explicação para isso. A surpresa foi, vocês devem ter visto a cena, em vez de ser a pessoa em si, ele levou um humorista, fantasiado de presidente, distribuindo banana por jornalista e fazendo piadinha, fazendo gracinha. Eu acho que ele está 100% correto. Era isso mesmo que ele devia fazer. Até porque durante a campanha, quando faziam perguntas para ele sobre economia, ele não sabia responder, não tinha o menor constrangimento de saber que não sabia responder, ele dizia exatamente isso, eu não entendo nada, mas eu vou ter um ministro que vai saber responder. Até ganhou o apelido, né, o ministro de Posto Ipiranga, porque tudo era pergunta para fulano, o apelido dele virou Posto Ipiranga. E perguntaram para o Posto Ipiranga e o Posto Ipiranga mentiu. Ele mentiu, porque quando o governo começou, ele falava que no primeiro ano de governo o PIB deveria ficar entre 2,5% e 3% de aumento. Contrário a todas as previsões do mercado, mas ele prometeu, foi ele que falou que o PIB deveria crescer entre 2,5% e 3%. Agora perguntaram para ele, ele falou, não, era isso mesmo, nós prometemos é isso daí. Mentira, ele prometeu 2,5% a 3%. Então, se o próprio Posto Ipiranga não tinha uma resposta para dar, a melhor coisa que ele poderia fazer era simplesmente não dar resposta nenhuma. Ele não entende de economia, ele não sabe de nada do que ele tem que fazer, e a cena foi até pior, gente, foi até pior. Porque vocês viram lá o cara distribuindo banana e tal, mas depois a própria pessoa chegou do lado do humorista, ficaram os dois ali. Os repórteres ainda tentaram perguntar sobre o PIB, a cena foi patética. A repórter pergunta, eu gostaria de saber a sua opinião sobre o crescimento do PIB de 1,1%. Ele vira e fala, o que é PIB para o humorista? E o humorista, o que é PIB? O que é PIB? E deram risada. Os jornalistas viraram as costas e foram embora. Isso é muito grave, sabe assim, isso é uma sensação assim de saco cheio tão grande que eles viraram as costas e foram embora. Mas é o que eu digo, foi a melhor coisa que ele fez, porque se ele fala, ele só piora a situação. Porque nós temos um governo que não tem proposta nenhuma. A gente não sabe o que ele quer fazer. E não é que a gente não sabe, nem o próprio governo sabe. Não tem uma meta, olha, nós queremos fazer isso, nós queremos fazer aquilo. A meta é só destruir. Temos que acabar com o direito do trabalhador, temos que acabar com a previdência, temos que acabar... A meta é só destruir. Não existe a proposta do que nós vamos pôr no lugar. E nenhuma economia vai crescer sem o governo dizer o que quer fazer, sem ter um rumo. Porque olha um exemplo assim. Imagina que você tenha uma empresa de pavimentação asfáltica, que você faz asfalto de rua. E você sabe que o governo está querendo abrir estradas, ampliar, está querendo desenvolver por estradas. Se você sabe isso, você já pode pensar, poxa, se o governo vai investir nessa área e essa é a minha área, vou me preparar, porque quem está nessa área vai ganhar dinheiro. Vou comprar mais máquina, vou contratar pessoal, já vou dando treinamento, porque o governo vai investir nisso daí. Mas se você não sabe o que o governo quer fazer, você vai sair gastando?
Então não adianta o posto Ipiranga ir lá mandar baixar a taxa Selic, não adianta facilitar, porque a pessoa não vai investir, né? Baixar a taxa de juros estimula o crescimento se as pessoas acreditam na economia, se as pessoas acreditam no governo, se as pessoas sentem firmeza, opa, o dinheiro ficou mais barato, aí sim eu vou lá investir. Mas imagina que, por um minuto, imagina aí que você tem 1 milhão no banco. Você está ganhando cada vez menos porque o juro está baixando. Então você fala, pô, vou deixar ganhando só isso? Mas aí você pensa, pô, mas eu não sei o que o governo quer fazer. Eu vou montar um negócio aqui, eu posso perder esse único 1 milhão que eu tenho. Deixa ele quieto ali, que ganhar pouquinho é melhor do que perder. Então as pessoas não vão investir. Você pode baixar os juros, você pode fazer o que você quiser, que as pessoas não confiam no governo, não veem o norte do governo e não vão investir por causa disso. A Rede Globo, para variar, tentou passar o pano dela. Aí o que ela falou? Olha se tem cabimento. Falou que a economia cresceu pouco por causa do coronavírus. Gente, nós estamos falando do PIB de 2019. Né? Não existia isso para se falar, não tem essa justificativa. Então, se a pessoa já mentiu que aquele vídeo da manifestação que deu um bafafá, já mentiu dizendo que era de 2015, quando a gente viu que tinha cena de 2018, 2019 no vídeo, né? Essa pessoa não pode mentir de novo agora e falar que a economia de 2019 não aconteceu por causa de uma epidemia em 2020. Ficaria pior. Mas para 2020 vai ter um impacto sim dessa epidemia, porque mundialmente a China é um grande motor, né? A China cresce tanto e a China é tão grande que ela puxa o desenvolvimento de outros países. E o Brasil exporta muito pouca coisa hoje em dia. O que o Brasil exporta? Minério de ferro, exporta cimento, que a China compra muito. A China está com uma epidemia que ela não sabe lidar. É uma doença nova. O que ela está fazendo? Fechando quarentena, fechando escola, fechando fábrica. Quer dizer, para esse ano, o crescimento da China vai ser menor. Então o Brasil vai conseguir vender alguma coisa para a China? Muito menos do que o esperado. Esse ano, a perspectiva é ainda pior. E mais do que isso, né? É um modelo fadado ao fracasso. Porque nós já vimos esse modelo falhar no Chile, na Argentina, no Equador. Todo mundo que adotou esse modelo neoliberal quebrou a cara. Infelizmente, a pessoa que está lá na presidência da República, ele nem pode vir falar mentira mais, porque enquanto ele era deputado, ele era a favor daqueles tempos do militarismo em que você tinha um Estado desenvolvimentista. Ele elogiava isso. Vocês lembram dele falar que o FHC tinha que ser fuzilado porque privatizou a Vale do Rio Doce? Presidente Fernando Henrique, você sugeriu fuzilamento dele. E você acha graça numa barbaridade dessa, deputado? Barbaridade é privatizar, por exemplo, a Vale do Rio Doce, como ele fez. É privatizar telecomunicações. É entregar nossas reservas petrolíferas para o capital externo. E a hora que você conseguir, por exemplo, a autossuficiência do petróleo aqui, essas empresas de fora vão continuar tirando petróleo a $7 e vendendo a 60. O lucro é deles. Então, e nada é nosso. Fuzila ele que é para ele aprender. Ele nunca foi neoliberal, ele tem aquele pensamento dos anos 60, de Estado investindo. Aí ele abriu mão disso para adotar o discurso do posto Ipiranga. Deu certo? Quebrou a cara. Aí ele vai para uma entrevista para falar o quê? Quebrei a cara e eu não sei o que fazer? Então, apesar de ter sido patético, de ter sido ridículo, de ter sido uma coisa assim que eu acho que nunca mais nós vamos ver no mundo acontecer, porque as pessoas têm seriedade, as pessoas pelo menos se preparam para o que tem que fazer, né? As pessoas param um minuto que seja para ouvir. Eu acho que nessa atitude era a única coisa que ele podia fazer, era não falar nada, né? Agrava-se ainda o fato dele não ter um partido. Porque um partido, por exemplo, se você é do PT, espera-se que você diga algumas coisas. Se você é do MDB, espera-se que você diga outras. Ele sequer tem um partido, ele não tem um estatuto para seguir, não tem uma base programática para seguir. Então ele simplesmente não ouve ninguém, não presta satisfação para ninguém, no máximo ele ouve os filhos. Então o que ele pode falar para nós? Ele não tem propostas, ele não tem ideias, ele não tem respostas, ele não entende de economia, ele fez o certo, botou um humorista distribuindo banana, teve jornalista que riu e foi embora. É a melhor coisa que ele fez, porque ele simplesmente está
onde ele não tem capacidade para estar, onde ele não tem preparo para estar, onde ele não tem vocação para estar, e não vai ser ele que vai resolver realmente o problema de economia. Então, pelo menos ele ter feito aquela pataquada serviu para não piorar a situação, porque não tiraria-se nada de útil dali mesmo. Então, pelo menos, ainda teve um ou outro alienado ali que deu risada. Serviu para aquele cidadão se divertir. Certo? Esse é o país que nós temos para hoje, infelizmente. Tá bom? Um grande abraço para vocês e eu já fui.